Mas nós podemos pensar que o empreendedorismo é algo que possa ser realizado apenas dentro de uma determinada empresa, a própria empresa? Não, a resposta para essa pergunta é a seguinte: o empreendedor pode desenvolver suas características empreendedoras como um empregado dentro de uma organização de terceiros. A isso nós chamamos intraempreendedorismo ou empreendedorismo corporativo. Necessariamente, como você pode observar pelos gráficos das pesquisas, uma boa parte da população brasileira deseja seguir carreira numa empresa. E não tem nada de errado nisso. Você pode procurar dentro dessas empresas se transformar num profissional insubstituível, aquele que não vai ser demitido nunca, por conta de oferecer sempre, buscar sempre oferecer soluções, criar novas oportunidades de negócio para a própria empresa em que você está trabalhando como empregado. Então, o empreendedorismo corporativo ou o intraempreendedorismo é a manifestação das características de patrão, as preocupações que o patrão tem, mas sendo empregado. Esse tipo de empregado é o mais desejado por todo tipo de organização. Isso, se você conseguir desenvolver, você vai estar aumentando a sua empregabilidade e a sua sustentabilidade como funcionário na empresa. Então, vamos acompanhar as definições de intraempreendedorismo. Também pode ser denominado empreendedorismo interno ou corporativo. E estão relacionado com a ação empreendedora dentro da organização em que você trabalha, como colaborador. E assim, você cria nessa organização um ambiente de inovação e criatividade. Melhora a vida e a chance de sucesso tanto da organização quanto a sua própria. Muito bem. Agora eu separei para você aí uma figura que tem uma professora na porta de uma sala de aula aguardando a chegada dos seus alunos. Virou um evento memorável. O simples fato de chegar dentro da sala de aula se transformou num atrativo para as crianças. Por quê? Porque ela colocou 3 figurinhas, uma embaixo da outra na porta, e as crianças ficam em fila e escolhem uma das 3. Então vamos ver a figura novamente. Pode observar que tem um coração, 2 mãos e o símbolo de uma nota musical. E a criançada na fila, ansiosa, doida para ir para a escola. Por quê? Porque vão ser recepcionadas de um jeito diferente. Se elas tocarem no coração, a professora dá um abraço. Se elas tocarem nas 2 mãos, a professora bate as mãos com elas e faz um high five. E se elas tocarem naquele símbolo de música, tanto a professora quanto os alunos dançam um de frente para o outro. E aí vem para o próximo. Sensacional, não é? Ela está tendo iniciativa dentro da organização em que ela trabalha. E na figura a seguir, vamos ver lá. A próxima figura é de uma outra professora na Espanha, que identificou a dificuldade dos seus alunos em aprender os conceitos relacionados à anatomia humana. Eles não conseguiam materializar visualmente aquilo que ela explicava de forma textual. Então, de forma muito inovadora, ela comprou um macacão que tinha a definição exata dos termos e dos mecanismos dos sistemas que ela estava procurando explicar e levou vestida para a aula, fazendo com que os alunos despertassem de uma maneira muito mais forte o interesse pelo estudo. Então, uma iniciativa bastante bacana. De um conceito que pode ser entendido como o desenvolvimento dos colaboradores dentro da organização, com a oportunidade de fazer com que suas ideias sejam implementadas e acabem virando resultado para a empresa e também resultado para o próprio funcionário. Agora eu gostaria que você prestasse atenção nesse gráfico que eu vou mostrar, porque ele vai fazer uma síntese do processo intraempreendedor, quais são as variáveis que são combinadas para que isso aconteça. E eu vou destacar 3 posturas que aumentam a postura intraempreendedora dentro de uma empresa. Então acompanhe. Nós temos as pessoas que se veem diante de uma determinada oportunidade e precisam de recursos para que essa oportunidade seja aproveitada. Então, as competências de liderança, criatividade e comunicação precisam ser estimuladas para conectar as pessoas às oportunidades e aos recursos necessários. Isso vai acontecer mediante as forças externas, sempre diante dos riscos que você procurou calcular, num cenário de indefinições, mas tendo que prestar satisfação aos investidores, que no caso são aí os nossos
os patrões da empresa. Mas existem, e eu quero que você coloque aí, faça essa anotação. Eu prometi que ia ser parceiro, não é? Então, essas coisas são muito importantes para você marcar. 3 variáveis. Essas 3 variáveis auxiliam a aumentar a postura intraempreendedora de uma empresa. São grau de inovação, a iniciativa e a capacidade de assumir riscos. Não existe empreendedor intra ou autônomo que consiga empreender sem riscos. Ele vai fazer de tudo para diminuir esses riscos. Então, essas 3 variáveis são muito importantes e você será constantemente instado a responder a respeito delas. Fechou? Vamos prosseguir? O que eu posso falar de uma organização intraempreendedora? Ora, para que fica mais fácil eu desenvolver as minhas características de comportamento empreendedor se houver um ambiente lá dentro da minha organização que facilite isso. Então, o que é aquela organização intraempreendedora? É uma organização em que há uma mudança radical de postura, uma mudança de postura interna muito radical. E tem outras características também que você deve guardar. Então, ela vai permitir com essa mudança o surgimento de novos modelos de negócio, vai aumentar a agilidade para implementar os projetos. Para que isso aconteça, tem que ter processo de aprovação e decisão mais rápido, não pode ter gerente invejoso, despreparado, mesquinho, egoísta, que fique com ciúme da sua capacidade. Os cargos não podem impedir as pessoas de ter iniciativa, então não podem limitar a nossa ação intraempreendedora. E nem tampouco pode acontecer uma obediência irrestrita às normas e padrões internos, né? Aquele tapa-olhos que não permita que você, por ser o intraempreendedor, que tem que seguir as normas do cargo. É mais ou menos como aquele porteiro que conhece, sabe que a pessoa mora no prédio e não deixa entrar porque a pessoa não está com o RG e com o CPF. E tem que existir orçamento para empreendimentos de risco, precisa haver alguma tolerância aos erros e fracassos, tem que diminuir a burocratização e deve sempre estar presente um espírito de equipe. Veja que essas características do comportamento empreendedor, para que elas se desenvolvam dentro de uma empresa, a empresa precisa também se preparar para receber essas pessoas que têm essas características desejáveis, mas que precisam ser estimuladas.